Boa noite! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa última live da nossa série Desmistificando as Constelações Sistêmicas e o que mais é possível, Sejam todos bem-vindos, boa noite! E iniciando aqui, né, a nossa live para o fechamento desse ciclo, né? Dessa série maravilhosa, eu inicio parabenizando todos vocês que conseguiram chegar até aqui no último momento, na última live, na última leitura desse livro, Quando Fecho os Olhos Vejo Você, da Ursula Frank. Gratidão, Bert Hellinger, gratidão, Ursula Frank, parabéns para você que seguiu essas lives, essa série de lives Desmistificando as Constelações Sistêmicas, porque eu sei que é um tanto desafiador você olhar para suas sombras, você olhar para suas dores, você olhar para tantos exemplos aqui que a Úrsula, né, menciona aqui no livro, porque através desses exemplos nós vamos acessando, né, coisas no nosso sistema. E aí nós temos que ter muita sabedoria para lidar com toda essa informação, não é verdade? E gratidão a todos os feedbacks que eu recebi até hoje, tá? De todas essas lives, essas 18 lives que nós fizemos aqui juntos. E a cada live, a cada dia que eu ligava aqui no ao vivo, depois teve muitas pessoas que, né, por motivos vários aí, que não conseguiram estar com a gente no ao vivo, mas, né, viram essas lives depois, porque ficam gravadas aí em todas as minhas redes sociais. Então eram muito feedbacks falando, nossa, a live de hoje foi pra mim, a live de hoje eu acessei tantas coisas, nossa, olha, aquele exemplo foi pra mim, é isso que eu vivo no meu sistema, é isso que eu vivo na minha vida. Eu tô repetindo um padrão da minha mãe, eu tô repetindo um padrão do meu pai. Então foram muitas consciências, né, que vieram à tona. E eu pude aí orientar cada pessoa que entrou em contato comigo de uma forma aí carinhosa, amorosa. E se por algum motivo vocês acessarem mais algumas consciências e não ter aí a sabedoria de lidar com essas situações, por favor, me chame, nós marcamos aí uma sessão. Quem sabe você não é o sortudo, a sortuda, que vai ganhar a sessão de hoje, não é verdade? No final dessa live vai ter um sorteio, né? E quem tiver ao vivo aqui comigo vai participar do sorteio. Combinado? Então, assim, eu queria realmente, meu coração tá muito grato por esses 18 dias de contribuição, porque a partir do momento em que você se propõe, né, ser contribuição na sua vida primeiro, porque, né, a leitura para mim é muito importante. Eu revi muitas coisas, né, de que eu trabalho, eu revi muitas coisas do meu sistema, eu revi muitas coisas. Então, assim, trouxe muita coisa à tona, muitas coisas aconteceram, né? Mas eu consegui finalizar o meu propósito de fazer essa série de lives para desmistificar tantas crenças que as pessoas compraram sobre a constelação sistêmica familiar, que é uma constelação, que é uma terapia, uma técnica maravilhosa aí, deixada por Bert Hellinger, de terapia, que traz muita consciência na vida de todas as pessoas, tá? Claudinha, Pri, quem será que vai ganhar a constelação, hein? Será que é a Claudinha? Será que é a Pri? Quem mais tá entrando aí? Pra no final ter o sorteio. Boa noite. Beijo. E aí a gente vai iniciar agora, tá? A última parte do livro Quando Fecho os Olhos Vejo Você, da Ursula Frank, tá? E eu tô muito feliz, porque essas 18 lives transformou muitas pessoas, transformou muitas, trouxe muita consciência para muitas pessoas. E
tenho certeza que a partir de agora elas vão começar a olhar mais para a pessoa mais importante da vida delas e começar a dar um outro olhar para a vida, um olhar de agradecimento, um olhar de escolhas, né? Porque nós podemos sim agradecer tudo que nós recebemos e podemos escolher diferente, seguir o nosso caminho, fazer as nossas próprias escolhas. Então, eu tô muito grata, tá? Diante de tanta coisa que a gente tá passando, de tantos momentos desafiadores, com tantas pessoas tão próximas, né? Tanta mensagem de carinho, tanta mensagem de pessoas escolhendo diferente, escolhendo olhar para a pessoa. E esses dias eu tive um depoimento de uma moça que ela pegou e falou assim: olha, eu tô emocionada, gente. Energia de hoje. Ela falou assim: eu fiquei 13 dias na UTI. Eu quase fui entubada. E aí, nesses 13 dias, eu entendi o que Deus quer pra gente. O que essa pandemia veio trazer pra gente. Porque antigamente, eu agradava muito as outras pessoas. Eu fazia de tudo, né, pra agradar os outros. E aí, quando você se vê internada, que você não pode receber uma visita, você não pode receber... Só que ela poderia receber ligações e ela ficou esperando, criou expectativas, né? De ligações que ela poderia receber, de pessoas que ela imaginava que ela iria receber e não recebeu nenhuma ligação. E naquele momento, ela dizendo pra mim, naquele momento, ela viu que ali era ela e Deus e mais ninguém. Lembra daquela música que eu pus em algum momento aqui? Eu e Deus e mais ninguém? Essa música é maravilhosa. E aí naquele momento ela falou assim: agora eu entendi quem é a pessoa mais importante da minha vida. Eu. Então, verdade, aonde você ainda está se prendendo em querer agradar a outra pessoa, em querer fazer de tudo para outra pessoa e não fazer nada por você? Então, esse depoimento foi muito assim, me tocou muito, porque assim, você, né, e sem julgamento, eu falando pra ela, você precisou passar por isso pra você entender. Então, cada um passa o que tem que passar porque precisa evoluir. E esse movimento todo, tudo isso que a gente está passando, que está vivendo com essa pandemia, é exatamente para isso. Deus quer dizer que você é a pessoa mais importante para você. Não tente agradar ninguém. Ame a você primeiro. Amai a Deus sobre todas as coisas, né? Só que nós somos imagem e semelhança do Criador, então nós temos que amar a nós primeiramente. Se você não se ama, você não consegue amar ninguém mais, né? Olha a mensagem, tá? Então, abrindo aí a nossa última live dessa série, porque nós precisamos aí fechar o ciclo, né? Sejam muito bem-vindos, tá, gente? Ana Paula, Diene, Silvia, Gi, né? Então, vamos fechar esse ciclo hoje com sorteio no final e boa sorte para todos vocês aqui que estarão ao vivo. Depois que eu terminar a leitura do livro, eu vou perguntar quem está ao vivo ainda. Eu quero um joinha, tá? No final, para mim anotando os nomes e eu vou fazer um sorteio. Eu não peguei a caixinha, eu pego essa caixinha aqui. Tá bom? Combinado? Então vamos lá, baixar todas as nossas barreiras para a gente poder receber tudo aqui que tem. Em todas essas 18 lives que eu, como instrumento do Criador, pude entregar para vocês como contribuição, que está muito, muito, muito além das minhas palavras. Baixando todas as nossas barreiras para a gente poder receber toda essa contribuição. E todas as projeções, expectativas, conclusões, separações, julgamentos que nós temos a respeito dessa live,
e de tudo que está abaixo disso, de mim, de vocês, do Bert Hellinger, da Ursula Frank, deste livro, das constelações sistêmicas. Vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar, por amor a nós, sim? Sim, tá feito. Então vamos iniciar a leitura de hoje. Vai ser uma leitura bem breve, tá? Tá faltando bem pouquinho mesmo, tá? Vamos lá. Observação do comportamento e processos internos. A observação do padrão de reação física segue a observação das estruturas do pensamento e linguagem e padrões de comportamento e reações. Os conceitos e ideias do mundo se expressam na linguagem, determinando como a pessoa lidar com os problemas e soluções. Uma diretriz para o cliente durante as próximas semanas ou meses pode ser a pergunta: o que fortalece e o que enfraquece? Ele pode escolher essa pergunta como diretriz para suas observações em situações concretas, para pensamentos, encontros e ações. Tenho como pano de fundo o conceito de sistemas. O cliente pode aprender a diferenciar entre o que corresponde às suas próprias necessidades, onde as suas estratégias secundárias começam, ou onde assumiu algo de uma outra pessoa de seu sistema. No início, aconselho o cliente a não mudar nenhum comportamento, mas simplesmente observar quais são os padrões de reação que surgem espontaneamente. Isso lhe tira a pressão de que precisa ter sucesso imediatamente. Exercita-se numa nova postura e experimenta que a ação não é o único critério para um procedimento inteligente. A não ação tem principalmente o efeito de que ele não pode mais realizar o seu padrão normal de comportamento, porque a observação já o alterou, tá? Quando a gente tá consciente que a gente observa as coisas, vem para nossa mente, vem para o nosso consciente, e aí basta a gente escolher, né, o que é bom pra gente, tá? O desenvolvimento de alternativas. Frequentemente, o cliente já vive lutando com seus problemas há muito tempo. Os meios que usa e as tentativas que faz para atingir o seu objetivo ou dominar os seus sintomas, obviamente, não obtiveram êxito. É frustrante e muito irritante ver uma situação que escapa de suas mãos e não se ver em condições de interferir. Frequentemente, só depois de horas ou dias de desânimo, fica claro o que poderia ter dito, feito ou o que gostaria de ter dito ou feito, se pudesse ter feito isso. Para despertar o seu potencial criativo e deixar os trilhos costumeiros e seguidos até agora, começamos com a busca de um comportamento alternativo e soluções diferentes daquilo que foi tentado e levado em consideração até então. Nos relacionamentos, fazer algo inesperado ajuda muito para se soltar da dependência do outro. O terapeuta apoia o cliente na mudança de seus padrões de comportamento disfuncionais e o ajuda nas novas experiências. Se o cliente começar com pequenas ou também grandes mudanças de comportamento, o parceiro ou parceira não poderá mais se fixar nos padrões conhecidos e terá obrigado a encontrar novos caminhos e respostas. Essa nova visão do cliente em relação aos efeitos de seus atos requer que tenha prazer em experimentar. A sua atenção não está em como obterá êxito com os seus empreendimentos, mas quais as mudanças que as suas tentativas podem provocar no outro. Aí, um exemplo. A senhora Bassan reclamava que o seu marido havia perdido interesse por ela. Quase não se importava e não reagia mais às suas sugestões e desejos. Como situação concreta, mencionou o convívio à noite em casa. Ele fica mal-humorado, pega uma garrafa de cerveja na geladeira e se senta em frente à televisão. Se ela fala com ele, convida-o para ir ao cinema ou pergunta algo, ele só responde asperamente. Ela está ofendida e se afastando cada vez mais dele.
mas na realidade não é o que quer. O que você poderia fazer que o seu marido menos espera de você? Um sorriso passou pelo seu rosto. Eu poderia me vestir bem chique e sair de casa justamente quando ele chegar. Então, na verdade, talvez as suas mudanças de padrões, tá? É um gatilho para mudança também que precisa ser feita no seu relacionamento, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, tá? Aí a gente trabalha a questão do posicionamento. Aonde você não está conseguindo se posicionar diante de tais situações, né? Aí, quando você fez tudo que você poderia ter feito, se posicionou de várias formas que você poderia ter se posicionado e ainda assim não ter mudado nada, mas não espere a mudança no outro, faça você a sua mudança interna, tá? Aí você tem as suas escolhas. Verdade? Você quer viver uma vida infeliz do marido que não liga pra você, não conversa com você, não tem diálogo, toda vez que você vai falar ele é bruto, áspero, isso e aquilo, são escolhas, tá? Então você não é obrigado a nada, você não é obrigado a ficar infeliz num casamento, né, que não tem mais nenhuma conexão, você não é obrigada a nada, tá? Experimentar com alternativas. Se o cliente tiver desenvolvido uma alternativa apropriada, o próximo passo é colocá-la em ação. Algumas vezes esse passo ainda é grande demais, então o que pode ajudá-lo é pensar sobre as alternativas quando a próxima situação problemática surgir e observar qualquer mudança corporal ou mudanças na outra pessoa. Se ainda não ousar expressar, pode experimentar pensar em um não. Ou ver o que acontece se da próxima vez disser um sim silencioso. Pode também imaginar que vai se comportar de uma determinada forma, como se pudesse, desde já, moldar a situação como deseja e ver o que sente em todo o organismo. Essa boa experiência vai intensificar a sua motivação. E se tiver conquistado uma base segura através do conhecimento, experiência e exercício, o cliente vai fazer sozinho a transição de dentro para fora, da ideia para a realidade. Uma boa ideia é a sugestão de reagir só uma vez, de forma totalmente diferente e depois voltar ao comportamento normal. O cliente pode escolher a ocasião que lhe parecer mais fácil. O ponto central está, novamente, na observação e no caráter experimental da situação, entendeu? Então, experimentar alternativas. E o que mais é possível, né? Talvez você pode se surpreender também. Uau! Como escolher, planejar e comprovar. Os exercícios e deveres de casa ou poder de casa são planejados de forma que o cliente tenha boas experiências, motivando-o a continuar experimentando. É mais aconselhável que os exercícios sejam pequenos e constantes, ao invés de poucos e grandes, porque o resultado será melhor e não reduzirá a motivação do cliente. A intenção é que, através de suas próprias ações, mesmo que sejam mínimas, o cliente experimente que pode ocasionar uma mudança em seu meio ambiente, bem-estar, pensamento, motivação e eficácia através de sua própria iniciativa. Durante a sessão, alguns clientes têm uma experiência que gostariam de continuar realizando. Entretanto, se não emergir um exercício claro da sessão, então é melhor discutir com o cliente sobre a tarefa ou poder de casa. O que você quer focar nos próximos dias? Ou o que você quer exercitar até a próxima vez? O que você quer experimentar? Com o decorrer do tempo, são desenvolvidos determinados temas que interessam ao cliente ou exercícios que já praticou, mas que ainda não explorou completamente. Boa noite, lindezas, vocês que estão entrando aqui. Gide, Enes, Lani, Jéssica. Oi, Vá, tudo bem, Vanessa? Má, Elisandra, Carmen. Sejam todos e todas muito bem-vindas, tá? Quem ficar até o final, o sorteio vai ser no final e só quem estiver presente comigo ao vivo, tá? Vai participar do sorteio, combinado?
vamos honrar, né, as regrinhas aí do sorteio. Primeiros pequenos exercícios para casa. Se o cliente compareceu pela primeira vez a uma sessão, frequentemente ainda não saberá como podem ser esses exercícios. Assim como existem determinadas intervenções que quase sempre mostram um bom efeito no processo que está acontecendo, existem também tarefas que sempre se mostram ser úteis. Logo no início da terapia, podem ser introduzidas como base para um processo terapêutico posterior. Servindo como uma base para meses e anos, são sempre apropriadas porque ajudam o cliente a mudar os seus padrões de uma forma fácil e sempre proporcionam uma experiência positiva. Além do exercício preferido de todos, respirar 3 vezes ao dia, o cliente pode observar o que fortalece e o que enfraquece, melhorando a sua orientação. Para estimular a sua orientação direcionada à solução e concretizar o seu plano para o futuro, a pessoa pode se repetir a pergunta: como as coisas devem ser? Se poucos recursos de seu passado estiverem disponíveis e quiser ter muitas mudanças que estão fora do seu alcance, então a tarefa pode ser: observe até a próxima vez o que você gostaria que permanecesse exatamente do jeito que está. Exercícios no decorrer da terapia. No decorrer da terapia, pode-se começar a sessão com uma pergunta sobre os deveres de casa ou poderes de casa. Como você se deu com os exercícios? Que experiências você teve? Na maioria das vezes, anoto as tarefas, os poderes de casa para a próxima vez. Retomar as formulações com que o cliente e eu trabalhamos como a essência da sessão anterior. Frequentemente, através de uma frase, a imagem total daquilo que aconteceu na constelação ou que discutimos emerge novamente. Existem vários motivos para que o cliente não faça o dever de casa. O poder de casa. Talvez não esteja acostumado a fazer exercícios ou simplesmente esqueça as instruções exatas do exercício e faça um outro diferente daquilo que o terapeuta sugeriu. Alguns clientes se envergonham ou ficam decepcionados consigo mesmos se não cumpriram a tarefa. Se for o caso, a seguinte pergunta pode ser útil: você prestou atenção em quê? O que você exercitou ao invés disso? Dessa forma, o cliente pode sempre responder e descrever os seus temas e interesses. Se constatar que a tarefa foi difícil demais ou muito complexa, então os passos planejados serão menores, talvez a meta ou até mesmo um quarto. Na interação com o cliente, o terapeuta pode examinar a reação dele na medida em que sugere tarefas mínimas e o subestima intencionalmente para provocar-lhe um protesto. Porque tem muitas pessoas que só funciona na base, né, tipo, da provocação. Você vai fazer mesmo? Se você não fizer, né? Com isso, o ponto de vista exato e a disposição do cliente ficam novamente visíveis e sua ambição ativada. Se alguém estiver sobrecarregado e esgotado de forma que qualquer solicitação que se faça de fora, por menor que seja, e até mesmo a solicitação para respirar profundamente seja demais para ele, então receberá como poder de casa descansar, recuperar-se e talvez não fazer nada. Se o cliente se recusar a fazer um dever de casa, poder de casa, o terapeuta pode responder: é apenas uma sugestão. É algo que provou ser de ajuda até agora. Pensei que pudesse ser útil para você também. E mudar imediatamente o tema, por exemplo, combinar uma data para a próxima sessão. Não ajuda querer convencer o cliente. E nós não estamos aqui para convencer ninguém, tá? Nós estamos aqui para orientar, trazer consciência e o cliente escolhe o que ele quer fazer, né? Tem o caminho A e o caminho B. Aí são escolhas, né? Eu escolho o caminho mais leve e divertido e com muita consciência, né? Quanto mais consciência, melhor.
É mais fácil para o terapeuta e tem mais efeito no processo terapêutico deixar ao cliente a responsabilidade da velocidade desse processo e lhe dizer isso claramente. Eu me oriento por você. Tarefas depois da constelação. Os poderes de casa após uma constelação são úteis para afirmar a imagem final e a experiência do cliente com o seu efeito. Se pode ser esperado um bom efeito, o cliente pode recriar a imagem e repetir de tempos em tempos a frase libertadora ou os movimentos e gestos da constelação. Ele também pode imaginar que leva consigo para o seu cotidiano uma pessoa ou até mesmo todos os seus ancestrais. Fala com eles e pede os seus conselhos. Lembra o exercício que eu passei em uma dessas lives, não tenho clareza em qual certinho o número de live que foi, mas o exercício de todos os dias de manhã, você imaginar o seu pai e a sua mãe na sua frente, independente se eles são vivos, se eles se já são falecidos, se você conhece, se você não conhece, imagine eles na sua frente, né? Agradeça, honre, agradeça, faça um gesto de honra pela vida que veio através deles e por amor a eles, vocês seguem a vida de vocês fazendo diferente. Eu sigo a minha vida por amor a vocês, fazendo diferente, tendo as minhas próprias escolhas. Eu não preciso repetir os seus padrões, tá? Mas honrar aquilo, a vida, né? Os pais, na verdade, nós não precisamos cobrar nada dos pais, tá? Boa noite, lindona. Boa noite, Lucas. Boa noite, Esther. Nós não temos que cobrar nada dos nossos pais. Eles já nos deram o mais importante, a vida, tá? Tem um exemplo aqui. A senhora Brant veio com muita tristeza para a terapia, porque o seu namorado a havia abandonado. Na procura de recursos em seu sistema familiar, ela contou com muita saudade e tristeza do querido pai, desculpa. Na procura de recursos em seu sistema familiar, ela contou com muita saudade e tristeza do querido pai, que havia falecido há muitos anos. A semelhança da experiência com o namorado e com o pai e as suas reações sentimentais eram óbvias. Eu era a sua filha predileta. Tomei essa afirmativa como indicação de uma boa ligação recíproca. O que seu pai falaria para você se ele estivesse vendo assim? Depois de uma breve reflexão, ela respondeu: eu não devo levar isso tão a sério e devo cuidar mais de mim mesma. Ela concordou com a cabeça. Como você se sente quando ouve isso de seu pai? Ela esperou profundamente. Ele tem razão. Então, abaixou a cabeça levemente. Como ele está olhando para você agora? A terapeuta perguntou. Um sorriso passou pela sua face. Ele me olha sorrindo com um carinho e estende seus braços em minha direção. Tá? Então, a terapeuta colocou a figura, tá, do pai na frente dela. Seu corpo fez um movimento em direção a ele. Lágrimas surgiram em seus olhos. O que acontece se você for em direção a ele? E ela começou a chorar. Como é se você se encostar um pouco nele? Ela suspirou e seu corpo todo relaxou. Uma vez que essa imagem havia trazido a ela tranquilidade, relaxamento e alívio, eu lhe sugeri: como seria ter seu pai lhe acompanhando nos próximos tempos e conversar um pouco com ele? Ela concordou com isso. E a Úrsula termina o livro dela desta forma, tá? Então, para dar clareza, é óbvio que depois de todo exemplo aí, eu dou um tanto de clareza com relação a essas, né? Muitas vezes, por saudade dos nossos pais, né? Eu ainda, né? Graças a Deus, tenho meu pai e minha mãe vivos, mas muitas pessoas que perdem ou o pai ou a mãe procura, né? No parceiro ou na parceira, inconscientemente, um pai ou uma mãe, tá?
Só que aí, inconscientemente, pode até achar um pai e uma mãe. Percebam os relacionamentos que o marido pede muitas coisas para a esposa e a esposa faz. Tem duas questões aí, tá? Uma é da lei sistêmica. Você faz a lei do equilíbrio, né? Você desequilibra o sistema e você pode também, né, fazer com que o seu marido queira sair porque ele não consegue fazer tanto do jeito que você faz. E uma outra é que seu marido talvez tenha perdido a mãe e vê em você uma figura materna. Então, tudo ele pede pra você, você tem que fazer tudo pra ele, né? Se bobear, dar na boca dele, isso, aquilo e tal. Tudo bem, mas vai, né? Com o tempo, o casamento vai se desgastando e aí, gente, presta atenção às coisas que eu falo aqui. Nós trabalhamos o inconsciente. Por que muitas pessoas não têm clareza do que está acontecendo na vida delas? Porque está no inconsciente, subconsciente. Se tivesse no consciente, você entenderia, né? Então, essas terapias, tá? Tanto a constelação sistêmica quanto várias outras terapias que eu trabalho também, vai trabalhar o inconsciente, lá o fundo, sabe? Lá o fundo lá. E trazer para o consciente, tá? E aí o que acontece é que muitas vezes no inconsciente, né, esse relacionamento vai desgastando e até o relacionamento sexual acaba. Por quê? Porque o marido tá vendo na esposa uma mãe e o marido não vai ter um relacionamento sexual com uma mãe, né? No caso, a mãe dele. E a mesma coisa com relação ao contrário, tá, gente? Muitas mulheres procuram no namorado, no marido, tal, um pai que muitas vezes perdeu, tá fazendo muita falta e quer suprir no relacionamento essa falta do pai. E toma o marido como pai. Só que aí o relacionamento desgasta, o relacionamento sexual também desgasta, tá? E aí, inconscientemente, por que eu não tenho mais desejo, eu não tenho mais vontade? Porque eu projetei inconscientemente no meu marido o meu pai. Ele faz tudo pra mim, ele faz isso, ele faz aquilo, ele me banca isso e aquilo e blá 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 blá. Então, eu não vou transar com meu pai, não é verdade? Então, eu sei que é umas questões bem delicadas para se tratar aqui numa live, mas como a gente está desmistificando as constelações sistêmicas, tem N situações que a gente poderia, né, falar. Só que aí eu não pararia mais nunca de fazer lives aqui sobre constelação familiar, não é verdade? Então, por que eu, né, tive aí informação de estar fazendo essa série de lives, com as 18 lives, lendo esse livro? Porque esse livro foi rico, ele é rico em exemplos. E esses exemplos desse livro da Úrsula Frank, desse ser de luz, quando fecho os olhos eu vejo você, trouxe muita clareza para muitas pessoas. Eu recebi muitos feedbacks positivos de pessoas que captaram muitas coisas através dos exemplos desse livro. Então, foi exatamente isso que eu propus nessa série Desmistificando as Constelações Sistêmicas. Combinado? Tem um ciclo, né? Eu falo muito dentro do coaching isso, né? Do Empodera Coaching. Todos nós passamos por esse ciclo, né? Que é o propósito da nossa vida. Nós viemos a esse plano exatamente como uma folha em branco. Nós sabíamos exatamente qual é o propósito que a gente vinha, né, aqui para a Terra. Só que quando a gente, né, se conecta ali à barriga da nossa mãe, desde a barriga, por isso que é muito importante ter uma gravidez tranquila, uma gravidez saudável. Desde a barriga da nossa mãe, nós vamos alimentando crenças na gente, tá? Da mamãe, do papai, do ambiente em que a mamãe frequenta, tá? E muitas vezes os traumas, dramas, medos da mamãe, nós estamos conectados direto com a mamãe, tá? Vem tudo pra gente. E aí todo mundo já nasce com uma crença original, que é a crença do abandono. Você tem que sair da barriga da sua mãe e cortar o cordão umbilical. Só que pasme, você corta o cordão umbilical
mas você não se desconecta da sua mãe. Tem os setênios. Até os primeiros setênios você está conectado, até os 7 anos, você está conectado energeticamente com o cordão umbilical da sua mãe. A partir dos 7 anos é que você começa a se desconectar. Eu vi claramente isso no meu filho, tá? Com 7 anos ele começou a se desconectar um pouco de mim, que ele era grudinho, tá? E eu tô vendo agora a minha filha dessa fase, tá? Então, nós nascemos com essa crença original do abandono. Só que aí, muitas vezes, quando a criança nasce, a criança que foi abandonada tem traumas maiores ainda. A criança que não conseguiu ser nenhum dia, pelo menos, amamentada com o peito da mãe para sentir aquele calor, aquele acolhimento, também carrega traumas na vida, né? E aí você começa a ser criança e a criança, para pedir alguma coisa, ela faz birra, né? Rola pro chão, os meus já rolaram várias vezes. Rola pro chão pra querer aquele brinquedo e compra, né? E aí, muitas vezes ela é atendida ou não, porque nós, né, não vamos ficar dando na riveria coisa, né, todos os dias pras crianças. E isso é normal, gente, mas muitas vezes vai imprintando crenças na criança. Quando cresce mais, que vai na adolescência, que começa a ter o namoradinho e tudo mais, começa já a projetar todas essas faltas, essas crenças, o que não teve no namorado, né? Que aí que tá o... Existe certo e errado? Não, mas aí que começa a situação interessante na nossa vida. Porque não está no outro, a gente não tem que projetar nada no outro, a gente tem que trabalhar tudo, essas faltas, essas crenças de abandono tal dentro da gente. Nós temos que ser completas. Não existe, gente, é crença, pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Tampa da minha panela, feijão do meu arroz, não sei o que do meu cuscuz. Não existe. Você é completa. Você é completa. Você é um ser único, de infinitas possibilidades, tá? Você é completa. A pessoa que você vai escolher vai ter que agregar na sua vida, multiplicar na sua vida, tá? Somar, não subtrair nem dividir nada, nem te completar. Você é completa, tá? Mas na adolescência, principalmente na adolescência, as pessoas, né, os adolescentes principalmente, eu vou morrer. Eu já fui assim, gente, não sei o que eu tô falando, amor platônico, né, larga do namorado, acha que é o fim do mundo e blá blá blá. E aí você vai amadurecendo, porque a gente cresce, a gente nasce, cresce, né, envelhece e morre. E aí você se casa. E aí os dois têm que evoluir, né? E muitas vezes acontece, muitas vezes não acontece, porque tem N coisas, N emaranhamentos dos dois sistemas familiares. É um sistema familiar com crenças diferentes, né? Modos de vida diferentes, juntando com outro sistema familiar que tem crenças diferentes, modos diferentes de viver e tem que fazer dar certo, tá? Mas um respeitando, né, o espaço do outro, e muitas vezes não acontece isso. Um quer tomar conta da vida do outro, um quer controlar o outro, um quer assim, um quer assado, fritado, cozido, e o negócio começa a desandar, tá? É aí aonde muitas vezes, né, porque, né, a quantidade maior de pessoas que eu recebo são quem se permitem mais, tá, gente? Eu sei que tem alguns homens aqui, tem vários homens também que eu já atendi, mas quem se permite muito mais são as mulheres em resolver essas questões, tá? Os homens ainda têm aquele bloqueio de que eu não preciso, né? Eu já sei de tudo e blá, 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 que é uma crença também, né? Mas tá tudo certo. Mas nessas questões, quando começa a complicar o relacionamento, começa, né, os filhos vêm, e aí não tem aquela estrutura para saber lidar com filho, trabalho, profissão, isso e aquilo, tal. Então é a maior quantidade de pessoas que eu recebo são mães, né, mulheres casadas e tudo mais. Então essas questões começam a vir à tona, esses emaranhamentos sistêmicos começam a vir à tona, e é onde a pessoa tem que se permitir olhar para tudo isso, ver aonde está preso tudo isso, para começar a soltar
e ter uma vida mais leve, mais divertida, mais prazerosa, tá? Porque a gente tá aqui pra viver uma vida feliz, né, gente? Com total facilidade, alegria e glória, o que mais é possível, tá? E aí, o que acontece quando você começa a olhar pra pessoa mais importante da sua vida, você começa a entender quais são os seus egos, quais são as suas evoluções. E aí você começa a se transformar dentro de você. E aí você começa a se conectar novamente com a sua essência. E quando você se conecta com a sua essência, você consegue depois transmitir tudo isso para as próximas pessoas, tá? Para quem tiver ao seu redor, para quem tiver em todas as possibilidades aí da sua vida, né? E aí a conexão com você mesma é a conexão com o papai, é a conexão com o Criador. Você tá conectada com você tá conectada com o divino, com Deus, com Jesus, com o Criador, com o universo e além do universo. É assim a nossa trajetória. Combinado? Gente, eu vou ficar com saudade, eu vou ficar com muita saudade, mas eu prometo pra vocês que eu e minha equipe já estamos preparando uma outra série de lives para falar das personalidades, tá? Sobre o Enneagrama das personalidades, o que mais é possível. Você sabe qual é a sua personalidade? Pois é, tem um teste lá no meu site que você pode também estar fazendo o teste para você, né, e se identificar qual personalidade que você é, tal. E aí nós vamos começar uma série para falar cada live sobre uma personalidade, mas está no forno ainda. Nós vamos, né, formular tudo isso para começar essa próxima contribuição aí com vocês. Já revelei a surpresa mesmo, porque eu não aguento minha língua dentro da boca, tá bom? E agora, gente, como pode melhorar mais ainda, é isso mesmo. Então, primeiramente, eu vou agradecer a Úrsula Frank, a todo esse conhecimento que ela, né, proporcionou pra gente, essas 18 lives, com esse livro, com esses exemplos, com essa consciência que ela nos trouxe, né? E o que mais é possível, né? Como pode melhorar ainda mais o universo. Claudinha, o Enneagrama é incrível, muito real. Ai, eu também amo o Enneagrama. E o que mais é possível, né? É o meu número mesmo, né? Eu amo o Enneagrama. Então, ó, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu só pegar uma caixinha ali que eu esqueci. Só um minutinho. Solzinha. A Sol fica aqui no meu pé, gente. Ela participou das 18 lives. Presta atenção, que mais é possível, né? Se vocês não conhecem, peraí. Vem cá, Solzinha. Ai. Olha aqui, gente. Olha, mãe, deixa eu pentear essa franja pra eles ver vocês, ó. Ó, aqui, mamãe. Tava fazendo constelação junto com a gente. Então, vamos lá, gente. É o seguinte. Eu preciso saber, tá? Porque assim, deixa eu explicar uma coisa. Essa foi uma pergunta que me questionaram, tá? Patrícia, mas por que no início das lives tinha tanta gente ao vivo e não sei o que, e depois pros finais, né? Foi diminuindo, tal. Gente, é um processo, tá? Por isso que eu parabenizei todos vocês aqui nessa live, porque quem consegue fazer até o final, primeiro, tá? É uma questão de algumas personalidades que a gente vai trabalhar depois nas lives, tá? E mexe muito, tá? Então tem pessoas que ainda não estão preparadas para mexer em certas coisas. Então elas desistem no meio do caminho, tá? Então, eu falei e eu honro a minha palavra, tá? Quem estiver aqui ao vivo agora vai participar desse sorteio, tá? E aí não adianta, tá? Vir no direct, no Messenger, no WhatsApp e falar, ai, mas eu queria. Eu recebi inúmeras mensagens falando, ai, Paty, pelo amor de Deus, eu não vou poder estar nesse horário, isso e aquilo. Mas
né? Eu sei que muita gente não pode estar nesse horário. No entanto, essas quantidades enormes aí de pessoas veem as lives depois, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no nosso canal lá no YouTube Empodera Coaching. Mas, né, o que eu falei tá falado. Então, quem está aqui, tá? Que vai participar, tá bom? Rô, eu também participei, foi bem eu. Ah, é? Do Enneagrama? Isso aí, Rô, o que mais é possível? Ó, então, ó, vamos fazer na sequência assim, ó, pra ficar uma coisa bem organizada. Eu preciso que vocês tenham... Bom, então, ó, tá vendo? Tem pessoas que entra, sai, então eu só vou escrever o nome das pessoas, tá? Ó, peguei uma caixinha aqui, eu só vou escrever o nome das pessoas que me põe um joinha aí, ó. Então vamos começando a pôr o joinha, que aí eu vou escrevendo o nome das pessoas e aí eu faço o sorteio da constelação, tá bom? Só põe o símbolo aí do joinha pra mim. E se vocês quiserem, tá? Enviar aqui na flechinha pra alguma pessoa que você conhece agora, mas ela tem que entrar agora, tá? Então vamos lá. Silvia, né? Eu vou pôr, porque eu acho que tem outra Silvia aqui. Silvia a Lucinha, né? Olha lá, ó. Silvia a Lucinha. A Rosana. Rosana. A Gi. Parme. Gi Parme. O Rô, eu pus o seu, tá? Cláudia. Claudinha. Amada Pagnobelirde. Escreve seu nome pra mim, por favor, tá? Não tô tendo clareza. Amada, Neu, você tá aí? Dá um joinha pra mim que eu tô sorteando uma constelação, tá? Eu só vou sortear pra quem tá ao vivo aqui, tá bom? Priscila, Nath Bosso, Natália, né? Belirde, Pagno. Ah, tá. Obrigada, viu, amada? Belirde, tá? Natália Bosso. Natália Bosso. Imagina. Então vamos lá. Então vamos lá, ó. Nath, Belirde, Pri, Cláudia, Gi, Rô, Silvia. Tá faltando uma, gente? Tô vendo aqui. Tá vendo? Entra, sai. Bom, aqui tem 7 papeizinhos. Tem mais alguém aqui no ao vivo que queira participar do... Ah, é a Van. Dá o joinha aí, Van. Como tá o príncipe e a princesa? Dá um cheiro, um amasso neles aí, tá? Ó, Van, seu papelzinho, tá? Então, maravilha, gente, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Boa sorte pra todas vocês e vamos, mexe o doce. Vamos ver quem é a sortuda, quem é o sortudo e nada por acaso, tudo é energia, que vai ser presenteada aí com uma sessão de constelação sistêmica e o que mais é possível,
Quais os presentes do universo, né? Que nós podemos receber com total facilidade, alegria e glória. Tchan, 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 tchan. Natália Bosso. Natália Bosso. É porque eu mostro assim, aparece ao contrário pra vocês, né? Tá? Natália, parabéns, você foi a sortuda. Que mais é possível, Natália? Ó, depois eu vou entrar em contato com você, tá? Pra gente marcar essa sessão, tá? De constelação. Aí você, tá? O que for mais leve pra você, ou no presencial ou no online. No presencial eu estou atendendo 1 a 1, tá? No individual, tá bom? E com todos, tá? Os aparatos, tá? É porque aqui na live eu tô fazendo live, eu não uso máscara, nada, tá bom? Mas aí depois a gente entra em contato, a gente agenda, tá? Um horário, eu vejo um horário na minha agenda e aí, parabéns, receba, receba. Faça assim, ó, receba, tá? Universo, gratidão. Quais os presentes, como pode melhorar ainda mais, né? Quais os presentes que estão disponíveis para nós, né? Gente, já tô assim com sentimento de saudade dos nossos horários, das nossas lives, das nossas contribuições. Gratidão a todos vocês. Vocês não sabem o quanto vocês são contribuição na minha vida, porque eu preciso, eu necessito, eu requeiro essa energia para continuar fazendo esse trabalho e ser contribuição cada vez mais para mais pessoas, tá? Não só no 1 a 1, né? Mas hoje a nossa realidade está sendo esta, né? Mas o que mais é possível para a gente voltar a dar palestras, a dar treinamentos, né? A fazer os nossos cursos e o que mais é possível, universo, né? Mas, por enquanto, nós vamos atendendo, sendo contribuição 1 a 1 e por isso mesmo que eu achei essa forma, né, de ser contribuição na vida de muito mais pessoas através de lives, que pode aí chegar em mais pessoas, trabalhar aí algumas questões que, né, estão aí machucando, estão parando, patinando a vida, né? Enfim, em N áreas, né, da vida. Então, se você também quer ser contribuição na vida de outras pessoas e se for leve para vocês, compartilhe as lives, compartilhe as minhas lives, peça para a pessoa, tá? Hoje, como a gente está fechando esse ciclo dessa série maravilhosa, né, desmistificando as constelações sistêmicas, peça para a pessoa ver desde o primeiro, tá? Eu sei. Consegui. Quem me conhece entende o que é isso. Mas ninguém me bloqueia mais. Eu escolhi ser contribuição. Eu escolhi ser contribuição na vida minha e na vida de várias outras pessoas. E eu vou levar isso adiante. Se for leve para vocês, compartilhe. Peça para as pessoas verem desde o primeiro, para fazer mais sentido para elas. Se por acaso vocês forem leve para vocês, reveja uma por dia. Reveja. Sabe quando a gente assiste filme e que a gente vai assistir esse filme novamente e a gente fala assim, oi, mas parece que eu não vi essa cena? É exatamente como o nosso cérebro funciona. Nós estudamos, por isso que na PNL, dentro do processo do coaching, a gente trabalha muito para você fazer as coisas 3 vezes, tá? Porque você assiste uma live uma vez, você tem uma percepção. Você assiste a live outra vez, a mesma live, você tem outras percepções. E aí você assiste uma terceira, você tem outras percepções. É a mesma coisa do filme. Então, se for leve para vocês, reveja desde o início, reveja uma por dia. Muitas outras fichas vão cair
E muitas coisas que eu falei ao vivo para vocês, vocês não escutaram, tá muito além das minhas palavras. E quando vocês forem lá e, rever a live, vai fazer mais sentido ainda para vocês, porque vocês estão com mais consciência, porque vocês fizeram aí essa série das 18 lives. Então contribua com as outras pessoas também, peça para elas também se inscreverem lá no meu canal no YouTube, Empodera Coaching com Patrícia Cotrim, o que mais é possível. E gratidão, gratidão, gratidão. Meu coração tá finalizando esse ciclo muito, muito, muito feliz. Gratidão a todos vocês que aguentaram aí firme e forte comigo no ao vivo. Gratidão a todos vocês que não puderam estar ao vivo comigo, mas que assistem, faz questão de assistir essas lives em algum outro momento, em alguma das minhas redes sociais. Gratidão pela vida de vocês. Gratidão. E para finalizar, parabéns, Nath. Parabéns de novo, parabéns de novo. E eu vou tirar uma cartinha, tá? Eu vou tirar uma cartinha da constelação sistêmica para essa série que a gente fez de lives e que foi extraordinário para mim, para minha vida e para a vida de muitas outras pessoas. E a mensagem que vem pra gente hoje é: o segredo da mudança é focar toda a sua energia não em brigar com o velho, mas em construir o novo. Sócrates. Essa é a mensagem final. O que mais é possível? Como pode melhorar ainda mais o universo? Beijos a todos. Uma ótima noite. Uma ótima sexta-feira santa. Um ótimo final de semana de infinitas possibilidades para a vida de todos vocês. Gratidão. E nós nos vemos aí nas infinitas possibilidades das próximas lives. Aguarde que vai ter aí a surpresa das lives sobre Enneagrama das Personalidades. Beijo, beijo, gratidão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.